paz do Senhor, irmãos, bom dia. Como é bom estar aqui, viu? Que lugar gostoso. Parabéns, pastor, pela organização, por essa igreja abençoada. Eu vou falar algo aqui, não é uma profecia, pastor, é uma testificação. Amém? Há uma diferença. Não é uma palavra profética, mas é uma testificação. Seria. No momento dos hinos da harpa, o Espírito Santo falou de uma forma muito simples ao meu coração. Eu vou colocar eles em um lugar maior. De forma muito simples no meu coração. Não é pelo lugar, irmão, presta atenção, não é pela estrutura, é porque há vidas, como nós adoramos aqui, há almas que vão se achegar, há frutos que serão colhidos. Esses frutos são as almas, as pessoas. E o Senhor falou isso ao meu coração, pastor. Eu vou colocar em um lugar maior. Por que não é profecia? Porque quando ele acabou de falar, o Senhor falou para mim, estamos com um projeto. Então eu glorifico a Deus, irmãos. Eu sou o pastor Leandro da Igreja Missionária Restauração. Sou casado há 22 anos, tenho 3 filhos. É que eu casei novo, não sou tão velho. Casei bem novo. O Alessandro, pelo que eu me lembro, foi o primeiro amigo a se converter. Que eu tenho a lembrança que foi para Cristo e cantava hinos muitas vezes nas ruas ali, na Santa Terezinha, né? Aqueles hinos abençoados. E a gente conversava e foi um dos primeiros amigos que se converteu. E eu glorifico a Deus pela vida dele por este momento. Eu não vim trazer nada novo para vocês. Servimos o mesmo Deus, temos o mesmo Espírito e a mesma Bíblia. A Bíblia é o livro inspirado por Deus. O texto que eu vou ministrar é um texto já ministrado aqui tantas e tantas vezes. Mas presta atenção em algo, não olhe para o texto apenas como uma história. No texto há o Espírito e Deus sempre fala conosco. Quando começamos a olhar a Bíblia e falar assim, mas eu já li essa passagem tantas vezes, é porque nós estamos seguindo na carne e não no Espírito. Quando nós olhamos pelo Espírito, não há dúvida, meu irmão, sempre há algo novo de Deus. E há pouco tempo o Senhor falou comigo, eu fui ministrar e eu falei, o que eu vou falar para essas pessoas? Era uma situação específica e eu preocupado, o que eu vou falar para abençoar essas vidas, meu Deus? E o Espírito falou no meu coração, você? Não. O Espírito falou, eu ministrarei na vida de vocês, onde você está incluído também e precisa da palavra. Quem me entende, diga amém. Louvado seja Deus, o Senhor é bom. Não vou demorar não, irmãos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 9, o verso 14. Quero ler o texto com os irmãos. Deus colocou essa palavra em meu coração quando eu estava em oração. Diz assim, Marcos, capítulo 9, verso 14. A cura de um menino. Pastor, e Deus testificou. Que algo lindo isso, que gostoso. Como é bom isso. Deus testificou, eu tenho um lugar maior, irmãos. Muitas vidas serão alcançadas. Muitas vidas serão alcançadas. E eu me alegro porque eu faço parte desse reino. A vitória dessa igreja é a minha vitória, irmãos. Ver o Espírito de Deus se mover na vida de vocês é como ver na minha. Porque nós vivemos em um mesmo reino, servindo o mesmo Deus, amém? Marcos capítulo 9, verso 14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. Este, sempre que se aposta dele, lança-o por terra e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu,
desde a infância. Verso 22, irmãos. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê. Amém, meus irmãos? Preste atenção, não é que Jesus vai te abençoar, Ele já te abençoou. Há mais de 2000 anos, quando Jesus estava ali, pregado na cruz, naquele momento, Ele estava abençoando a minha e a sua vida. Naquele momento, nós recebemos a nossa bênção. Muitas vezes nós estamos no culto e achamos que estamos buscando algo para que Jesus venha nos abençoar. Não, Jesus, Ele já nos abençoou. Você já é abençoado. Você já é abençoado, entenda isso. Você já é abençoado há mais de 2000 anos. Antes de você nascer, o Senhor já escreveu a respeito da sua vida. Está aqui. Tudo que o Senhor diz a respeito da sua vida está escrito. Todas as promessas de Deus estão escritas. Então o Senhor já te abençoou. Agora, diante desse texto, nós precisamos entender o porquê não vivemos as bênçãos de Deus. Se Deus já nos abençoou, se o Senhor já fez em nossas vidas, se o Senhor já prometeu através da palavra, fica o questionamento. Você já não se perguntou? Eu me perguntei, irmão, muitas vezes. Meu Deus, o porquê eu não estou vivendo ainda aquilo que o Senhor prometeu através da sua palavra? Se eu creio na palavra, eu acredito, eu oro diante da palavra, eu gosto de orar com a palavra, eu vou lendo e orando, eu amo a sua palavra. Então o porquê eu não vivo aquilo que o Senhor prometeu? Eu já me questionei muitas vezes, até aprender algumas coisas sobre esse texto. Primeiro, entenda que Jesus, quando Ele chega neste momento onde há um pai e um filho possesso por espíritos malignos, quando Jesus chega, Jesus vem de onde? Monte da Transfiguração. Jesus estava lá com 3 discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e quando Ele desce do monte, em um lugar de experiência, lugar de oração, irmãos, é lugar de experiência, seja no monte, seja na igreja, seja no seu quarto, seja em espírito, dirigindo o carro, a bicicleta, a moto, não importa, mas lugar de oração é lugar de experiência. Às vezes é no ventre do peixe, numa grande luta, mas Deus responde, não importa onde você está. Jesus estava em um lugar de oração com os seus discípulos, tendo experiência, sendo transfigurado, acontecendo coisas sobrenaturais. E quando Jesus desce do monte, Ele encontra outros discípulos discutindo. Está entendendo isso ou não? Discutindo. E a discussão está no verso de número 34. Eles estavam discutindo quem era o maior. Quando Jesus chega, vê a discussão, vê aquele momento confuso, Jesus olha e de repente alguém fala, é o pai. Eu trouxe o meu filho. O pai conta uma história. Meu filho é possesso por espíritos, espuma a boca, é lançado no chão. Muitas vezes achamos que ele morreu. Trouxe e os seus discípulos não puderam fazer nada. Irmãos, eram discípulos. Eles já haviam sido comissionados. Eles tinham experiências em expulsar demônios. Os discípulos tinham experiências já com Deus através da vida de Jesus. Eles tinham autoridade. E vem a pergunta: o porquê não viver então? O porquê não aconteceu agora? O porquê a resposta não veio? O porquê eles não conseguiram ajudar aquele pai? E a resposta é: porque eles estavam perdendo tempo com aquilo que não edifica. Quem me entende, diga amém. Guarde isso. Não perca tempo com aquilo que não edifica a sua vida. Dentro de uma igreja, pastor, há pessoas que estão subindo ao monte de oração e outras estão brigando por causa de nada. Há pessoas que estão clamando e buscando uma experiência com Cristo, se edificando, meditando, e outras dentro da mesma igreja
estão preocupados com isso, aquilo, porque não é assim, porque a parede é branca, porque a parede é preta, ou porque a parede é marrom. Sempre vai existir, mas você tem que tomar uma posição, porque só quem toma posição vai viver o cumprimento da palavra, e Deus quer cumprir a palavra na tua vida. Ele morreu por você, Ele te ama, não há erro na Bíblia. O que Ele disse é verdade a respeito da sua vida. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. O porquê não aconteceu? Falta uma posição sua. Não há nada de errado com a Bíblia. Primeiro passo diante desse texto: não perca tempo com aquilo que não edifica a sua vida. O porquê perder tempo? Uma vez eu fui cortar o cabelo e o amigo cabeleireiro, o brincalhão tal, tinha um ateu ali, amigo dele também, e ele fez questão de falar: ó, pastor, esse aí é ateu. Eu fiz: prazer, irmão, tudo bom? Meu nome é Leandro, tudo bem. Virei e fiquei quieto. Irmão, eu não sou advogado de Jesus. Se eu não falar, a jumenta fala quando Ele quer. Eu não preciso defender. Quem convence é o Espírito. Eu não entrei em debate, eu não questionei, mas em espírito eu estava: Deus, abençoe a vida desse seu filho que não te conhece ainda. Amor à vida dele, ele não conhece. O porquê ateu? Eu não conheço a história dele, mas eu sei que eu tenho que amar ele e não perder tempo discutindo com ele. Você está aqui, amém? E não perder tempo querendo ser advogado de Jesus. Jesus é o meu advogado e não eu o advogado dele. É Ele que me justifica. Não perca tempo com aquilo que não edifica a sua vida. Você sentar para falar da Bíblia é algo maravilhoso com quem ama a Bíblia. Evangelizar é algo maravilhoso. E quando as pessoas não aceitarem, é simples: sacode a poeira do pé e continue evangelizando. Mas não perca tempo. Para de perder tempo. Alguém está subindo ao monte buscando revelação de Deus, e buscando algo novo, e buscando revestimento, enquanto outros no mesmo lugar estão perdendo tempo. O porquê eu posso falar isso? Porque acontecia com Jesus, imagine conosco. Busque a direção do Espírito Santo de Deus. É nisso que você deve usar o teu tempo. Busque a direção do Espírito Santo de Deus. A direção de Deus é diferente, talvez para mim, para você. O que Deus pede para mim, talvez não pede para você. O que é para mim fazer, talvez não é para você. Não adianta imitar a vida do outro. Não se prenda à vida do irmão que está do teu lado, de quem está cantando, pregando, não. Busque a direção de Deus para a tua vida. Você tem identidade, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, e a direção é para a tua vida. Busque isso. Não queira ser ninguém. Nós nos identificamos: poxa, que bênção aquele irmão, aquela irmã, que gostoso esse hino, glória a Deus. Mas não queira ser o outro. Você não sabe o que aquela pessoa passou para estar onde está. Você não sabe o que enfrenta para estar onde está. Você não sabe a luta que foi para chegar aqui hoje. Aleluia. Não queira ser ninguém, queira encontrar a sua identidade em Cristo. Sabe, irmãos, todos nós ouvimos de João Batista, e foi falado aqui sobre ele, foi lido, né? Sobre João Batista, filho de sacerdote. Ele poderia estar no templo, linhagem sacerdotal, poderia estar no templo ministrando com toda a honra, maior autoridade espiritual, o sacerdote. Aonde João estava? No deserto da Judéia, gritando e clamando, debaixo de um sol quente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que é isso, irmão? É filho de sacerdote, é da linhagem sacerdotal, poderia estar no templo oferecendo sacrifício, mas ele estava no deserto da Judéia, chorando, clamando, gritando e tendo revelações de Deus. Ué, que revelação, pastor? Ele sabia quem vinha em espírito e quem não vinha. Esse aqui é raça de víbora, esse não pode chegar. Se isso não é revelação, o que é? Porque João Batista estava no deserto enquanto a sua família servia no templo? Porque ele tinha identidade. Ele não estava perdendo tempo discutindo com nada. Ele estava usando o tempo dele para viver a vontade de Deus na vida dele. Aleluia! 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 Use o teu tempo para viver a vontade de Deus em sua vida.
porque as promessas estão aqui, as promessas são verdadeiras. O Senhor é fiel para cumprir a sua promessa. Então por que não vivemos muitas vezes? Porque estamos perdendo tempo com discussão, em saber quem é o maior. A discussão era essa: quem é o maior? Quem é o maior? Eles não tiveram coragem de falar para Jesus o que eles estavam discutindo, porque a discussão não era sadia, não era aprender, não era compartilhar o mistério, não, era quem é o maior. Era uma discussão da carne, não do Espírito. Não perca tempo, busque a direção do Espírito. João Batista entendeu que havia uma profecia sobre a vida dele. Isaías, se eu não me engano, capítulo 40, verso 2: a voz que clama no deserto, endireitai as vossas veredas. São os caminhos. E ele viveu aquilo que Deus tinha para ele. Ei, entenda o que Deus tem para você. Viva o que Deus tem para você. Pastor, como eu consigo entender isso? No seu momento de oração, Deus vai falar ao teu coração. Saia da turma que fica discutindo e vai para a turma que sobe um monte, e vai para a turma que ora, e vai para a turma que busca. Para de perder tempo. Os dias estão passando, vidas morrendo. Antes da pandemia, a depressão era já a maior doença, considerada a maior doença do século 20. Imagine agora, tem famílias que perdeu 2, 3 pessoas, 4. Imagine agora, pessoas angustiadas, pessoas com medo, pessoas depressivas, e a igreja é a resposta de Deus para essa geração. E você é a igreja de Jesus, você é aquele que Cristo chamou para fazer a diferença, para levantar o caído. Para de perder tempo, diga amém por isso. Não perca tempo, não há tempo a perder. Encontre o teu chamado. Sabe, irmãos, o Senhor colocou algo em meu coração sobre a igreja. Eu tenho visto muitas pessoas levando a igreja de qualquer maneira, falando da igreja como se a igreja não fosse nada. Não, nós somos o templo do Espírito, irmão. Ninguém é igreja sozinho. Eu provo para você. Nós somos templos do Espírito. Glória a Deus. Igreja, nós somos no conjunto. Cada um de nós é um membro, onde juntos somos a igreja de Cristo. Essas pregações de internet, de pessoas que saíram da igreja por vários motivos, pessoas magoadas, pessoas entristecidas, que não conseguiram encontrar em Cristo a cura ainda, mas vão encontrar em nome de Jesus, pois nós estamos aqui para abençoar. Mas distorce a palavra dizendo: você é igreja, não precisa ir à igreja. Não, você não é igreja, você é templo, mas você só é igreja quando você está ligado no corpo. Pé não é corpo, mão não é corpo, joelho não é corpo. A igreja é corpo, onde Cristo é o cabeça. Aleluia. Para de perder tempo. Busque a sua identidade. Pastor, diante de tudo que nós vivemos, igreja fechada, tudo isso, Deus falou muito ao meu coração. O diabo tem lutado contra a igreja, porque ele sabe que a igreja é a resposta. E a igreja é você. Diga amém. Diga amém. A igreja é você. Você é a resposta. Enquanto você cura a dor do outro, Deus, Ele cura a sua dor. Não espere ficar tudo bem, tudo maravilhoso, tudo legal, não. Enquanto você chora com alguém, o Senhor enxuga as tuas lágrimas. Enquanto você faz o que Deus faz por você, enquanto você estende a mão com o pouco que você tem, que o Senhor abre os céus em favor da tua vida. Adora o nome dEle. Está esperando acontecer o quê? Está esperando terminar o curso de teologia? Irmão, Deus usa jumenta. É hoje, é agora, não há tempo a perder. Diga amém. A igreja, meu irmão, é algo muito sério, minha irmã. Não é brincadeira. A igreja primitiva teve um problema, uma discussão, sempre tem, é normal. O que nós vamos fazer? As viúvas lá não estão sendo alcançadas. O pessoal chegou para os apóstolos e cobraram. Ninguém está levando alimento para as viúvas. Os apóstolos disseram assim: nós vamos permanecer na palavra e na oração. Não podemos fazer tudo. É porque cada um tem um chamado. Não queira viver a vida do outro. Não há tempo a perder. Os apóstolos disseram: nós continuaremos palavra e oração. E vamos levantar aqui, que foram os diáconos. Vamos levantar aqui. Para levantar diácono,
O que era preciso? Primeiro, ter um bom testemunho. Hoje o diácono fala, diácono, meu irmão, se você soubesse o que é um diácono, você chorava no altar. Ter um bom testemunho, pronto. Alguém falar, é homem de Deus, é mulher de Deus, está chorando, mas está na presença, não tem, mas está na presença, está sofrendo, mas está na presença, porque o homem de Deus é experimentado em dores. Tem vitória? Tem promessa? Tem, mas tem dores também. E Cristo é glorificado em meio às nossas dores. Aleluia! O Senhor vai ser glorificado até na tua prova, quando você está diante dEle. Bom testemunho, cheio do Espírito Santo. É o diácono, não é o pastor. Para ser diácono, bom testemunho, cheio do Espírito Santo. E sabedoria. Sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Não é você conhecer algo, é você saber o momento de falar. Quem é casado sabe o que é isso. Às vezes, marido, você tem razão, mas não tem sabedoria. Você não fala na hora certa, fala na hora errada, é falta de sabedoria. Você tem razão, mas não tem sabedoria. Na igreja o pessoal vai casar, eu falo, vai casar? Quem não é casado aqui? Levanta a mão. Deixa eu te dar esse conselho, rapidinho. Amém, amém, amém. Tenha pressa não, calma. Ora mais, busca mais. Porque depois que casou, meu irmão, você vai ficar firme em nome de Jesus, que essa é a vontade de Cristo. Vai casar, vô? Então vou te dar um conselho. Você quer ser feliz ou ter razão? As duas coisas não dá. Só os casados entenderam isso. Você vai entender um dia. Ser feliz ou ter razão? Ser feliz, deixa a razão de lado, tenha sabedoria. Para ser diácono, bom testemunho, cheio do Espírito Santo, sabedoria. Igreja não é brincadeira, irmãos. Encontre a sua identidade em nome de Jesus. Sabe o que essas pessoas que foram separadas em Atos capítulo 6, como diáconos, com bom testemunho, cheios do Espírito Santo, com sabedoria, o que eles foram separados para fazer? É levar comida. Você achou que era assumir o púlpito? Você achou que era pregar no domingo? Não. Levar a cesta básica. Olha como é séria a obra de Deus. Para você fazer algo para Cristo, não é de qualquer maneira. Você faz para mim, você faz para você, para o teu eu, para o teu ego, de qualquer maneira, mas para Cristo não. O Senhor, Ele espera o nosso melhor. Não é de qualquer jeito. Espera. Deus é espírito e se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele se importa sim. Se importa. Não é de qualquer jeito. Vamos parar de perder tempo em nome de Jesus. Deixa eu correr aqui, senão vai até meio-dia. O porquê as promessas já foram liberadas e não vivemos. Então, primeiro, perdemos tempo com o que não edifica. Já mude isso hoje na sua vida. Use o seu tempo para viver o seu chamado, para encontrar a sua vocação, para dar frutos ao reino de Deus, para viver com a sua família. Você é pai, você tem um chamado dentro da tua casa. Você é mãe, você tem um chamado dentro da tua casa. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Mãe, o teu chamado não é menos importante do que alguém que vai para a África. Não é. Cuide dos teus filhos com amor. O Senhor te chamou para isso. A tua oferta de R$1, R$5 que cai na caixa da igreja é uma oferta missionária onde o Senhor fará grandes coisas, porque não é quantidade, é como nós fazemos, de que forma realizamos. Não perca tempo com aquilo que não edifica a sua vida. Nesse texto diz assim que o pai trouxe o filho possesso por espíritos malignos aos discípulos e eles não fizeram nada. Jesus chega do monte da transfiguração, junto com 3 discípulos, e o pai vai até Jesus. Presta atenção aqui em nome de Jesus, isso é muito sério. O pai vai até Jesus e conta a mesma história que contou para os discípulos. Esse é meu filho, um espírito se aposta dele, ele é jogado no chão, espuma, arranja os dentes. Muitas vezes achamos que ele morreu. O mesmo relatório negativo. Cuidado com os relatórios negativos. Preste atenção, isso pode mudar a sua vida.
o mesmo relatório, a mesma história, a mesma conversa. Quando chegou aos discípulos, nada aconteceu. Mas quando chegou até Jesus, a mesma conversa, o mesmo relatório, houve resposta de Deus. Muitas vezes você quer fugir do problema, mas é o problema que vai promover você. Diga um amém por isso. Algumas pessoas trabalham em empresas grandes aqui. Quem consegue um melhor cargo na empresa? Quem resolve mais problema. Alguém na empresa foge do problema, fofoca, discute, fala do outro, enquanto alguém olha para o problema e fala assim: essa é a minha oportunidade de crescer, eu vou resolver isso daqui. Está pegando isso ou não, irmãos? Relatório negativo não deixe entrar no seu coração. A questão emocional na sua vida não depende de ninguém, depende de você. Você não tem controle sobre aquilo que você escuta, mas você tem controle sobre aquilo que você faz com o que você escuta. Entenda isso. O mesmo relatório negativo, palavra de derrota que chegou até os discípulos, chegou para Jesus, mas não desanimou Jesus, não tirou a fé de Jesus, não mudou quem Jesus era. Irmão, o que você escuta não pode mudar quem você é. O que você escuta não pode mudar o que Deus te chamou para ser. Aleluia! Entenda em nome de Jesus. Não dê ouvido a palavras de derrota. Como que um barco ele alcança o seu destino? Sobre as águas. Amém? Água é problema para o barco? Não. O barco vai sobre as águas, vai alcançar o destino, lugares que somente o barco leva sobre as águas. Quando começa a dificuldade? Quando a água começa a entrar no barco. Sobre as águas, destino. A água começou a entrar no barco, vai afundar. Está entendendo já ou não? Eu vou explicar. Palavras negativas, palavras de derrota, problemas na família, problemas na igreja, um monte de situação. É para você ir sobre as águas. Diga amém, diga amém, diga amém, aleluia. É para você ir sobre as águas. Isso sempre vai existir, não vai mudar, sempre será assim. Tem aquela pessoa que ela chega e você fala: misericórdia, oh Jesus, só tristeza. Aí quando encontra outra, então alguém fala: estou com uma dor na perna. Eu estou com uma dor mais forte aqui. Um quer ter a derrota maior que do outro. Não se prenda a palavras de derrota. Está doendo, irmão? Vamos orar em nome de Jesus? Deixa a sua dor e ora pela dor da sua irmã. Diga amém. Deus está falando, irmão. Não é para você deixar a água entrar no seu barco. Problema do vizinho, da família, está tudo aí. É para você navegar em cima deles. Não deixe entrar no seu barco. Coloque em oração, coloque no jejum, busque a Deus, clame a Deus, faça a vontade do Senhor, mas não se envolva de uma tal forma que isso impeça o que Deus tem para você. Essas promessas bíblicas, verdadeiras, fiéis, é para mim e para a tua vida, é para a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Não dê ouvido a palavras de derrota. Quando o pai trouxe o menino, ele falou o mesmo relatório, mas Jesus não se prendeu àquela conversa do pai. Está entendendo isso, irmãos? Não se prenda a relatórios negativos. O que você faz com aquilo que você tem escutado? Primeiro, onde você tem ido? O que você tem escutado? Como cristão, você fica no meio de adúlteros, o que você vai ouvir? Obras da carne, adultério, infidelidade, tudo que desagrada a Deus. O porquê você está nesse meio? Como cristão, andar com pessoas que mentem não é desfazer de ninguém, irmãos. É saber quem você é, o que você quer para a tua vida, quem é o teu Deus e o que está te esperando. É posição em Cristo. Anda com mentiroso, o que vai ouvir? Mentira. Anda no meio de ladrão, o que vai escutar? Sobre roubo, arrombou, entrou, que é isso? Para de dar ouvido. Esse caminho da carne é o caminho de derrota, é o caminho de fracasso, é o caminho de tristeza sem Deus. Tome uma posição em Cristo, olhe para a cruz, entenda: Ele já me abençoou, Ele já venceu por mim, Ele já me deu vitória, Ele é o meu Senhor. Eu tenho que tomar uma posição. Aleluia!
Não fica discutindo, mas suba ao monte com aqueles que amam a palavra, aleluia. Não fique aí parado, mas suba ao monte, ao lugar de oração, com aqueles que estão buscando. Tome uma posição. Ou você vai questionar a vida inteira o porquê não acontece na minha vida. Ou você não vai viver promessa tendo a Bíblia debaixo do braço, sentado no banco e adorando, e nada acontece na sua vida. Por quê? O erro está em Jesus? Não. O erro está na palavra? Não. Está na nossa posição. Irmão, o demônio adora também, já sabe disso, né? Sabia? Jesus chega, demônio do Gadareno e outros. Oh, santo, santo, santo Senhor, o que veio fazer aqui? Oh, Filho do Deus vivo. Oh, que adoração bonita. Meu Deus, se dobrou aos pés. Demônio adora também, não deixa de ser demônio. E o que separou anjo, transformando em demônio, foi simplesmente o orgulho. Você está aqui ou não? Deus te criou, te formou, sim, para viver o cumprimento das promessas, para ser abençoado, para ter uma vida abençoada, não sem lutas, mas abençoada, vivendo o mistério, experimentando algo extraordinário. O Senhor te formou para abrir portas sobre a tua vida e você viver algo grande de Deus, sim, mas é necessário posição. Quando Deus fez o homem, Ele falou o quê? Você vai governar na terra. Você vai governar na terra, você é imagem e semelhança de Deus. Deus te deu criatividade, você deve criar, você deve fazer, você deve avançar. Entenda isso em nome de Jesus. Nosso Deus é um Deus bom. Não estou falando de triunfalismo, que tudo vai ser mil maravilhas, não. Não vai ser, mas o Senhor vai estar contigo em todo o tempo. As lutas serão vencidas em nome de Jesus. Tome uma posição. Não se prenda a palavras de derrota. Não se prenda a palavras que não edificam a sua vida. Eu vou encerrar aqui, vamos lá. Imagine se Saulo, que nós conhecemos como Paulo, se prendesse a palavras de derrota. Você sabia que este homem que escreveu 80% do Novo Testamento, quando ele se converte, primeiro, o profeta que Deus enviou não acreditou nele. Deus fala com um profeta chamado Ananias. Ananias, vai à rua direita, na casa de um homem chamado Judas. Não é o Judas Iscariote, Judas é o nome comum da época. Vai à casa de um homem chamado Judas. Saulo está lá orando, você vai até lá e ora por ele. Olha o que o profeta diz. Muito tem ouvido falar sobre esse homem, ele persegue a igreja. O profeta não acreditava. Não importa se as pessoas não acreditam, o que importa é que Deus escolheu você. Irmão, só levanta a sua mão e dê um glória para acordar. Vai lá para acordar, dá um glória aí, aleluia, louvado seja Deus. Não importa o que dizem ao teu respeito, tome uma posição, porque Cristo escolheu você. O profeta não acreditou. Aí quando ele se converte e ele vai se envolver com os discípulos na igreja, os discípulos não acreditam também. Imagina ser rejeitado na igreja. Você quer se envolver com o pessoal da igreja, mas o pessoal fala: esse daí não sei não, hein? Vamos ficar de olho nele aí, cuidado. Foi o que aconteceu com Saulo, que nós conhecemos como Paulo. Ele se prendeu a isso, irmãos. Ele ficou preso discutindo se ele era chamado ou não. Ele ficou preso debatendo diante de palavras ruins. Não. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o porquê Deus chamou ele. Ele sabia da experiência dele. Aleluia! Ele tomou uma posição em Cristo. Quando você toma uma posição em Cristo, ninguém, nada, situação, circunstância, pessoas pode impedir o que Deus tem para a tua vida. E não importa se aquilo que Deus te chamou para fazer é diferente do que Ele chamou o teu irmão para fazer. Não importa, faça. Mesmo que seja como João Batista, lá no deserto, debaixo de um sol causticante, mesmo que seja lá, clame, faça a vontade do Senhor, adore a Ele, busque o Espírito, porque nós somos a igreja e estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Jesus ouviu todo o relatório, toda a palavra de derrota, e o Pai disse, o Pai tinha motivos para falar aquilo: se tu podes. Os discípulos não deram jeito.
A situação era aquela: ninguém consegue me ajudar. Se tu podes, faça alguma coisa. Isso aqui já é uma outra mensagem, né? E Jesus disse o que, irmãos? Tudo é possível àquele que crê. Não diga mais se Deus pode fazer na sua vida. Se pergunte: eu tenho caráter, eu tomei posição para viver isso? Deus já fez há mais de 2000 anos. Eu iniciei a mensagem falando isso. Deus já fez na sua vida. O porquê não vivo? Porque não tomo posição. Qual é a posição? A direção da palavra. Não é modismo, não é nada novo. Não precisamos de nada novo. Não é unção nova, profecia nova, tempo novo, não. É tempo bíblico, é tempo da palavra, é a sã doutrina, aleluia, é os ensinamentos que Cristo passou para os apóstolos e os apóstolos para a igreja. Essa é a sã doutrina, não existe outra. Se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Se você crê realmente, tome posição. Não se esqueça, demônios também adoram a Jesus. O que faz a diferença? A obediência. Podemos passar a vida toda na igreja sem dar frutos, sem viver o cumprimento de promessas. Irmão, como é bom quando Deus cumpre promessa. Eu vou falar algo. As maiores promessas que Deus cumpriu na minha vida foi quando eu não estava preso a elas. Estava envolvido no reino, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, e de repente chegava o cumprimento da promessa. Entende isso em nome de Jesus? Manda a angústia embora, manda embora em nome de Jesus. Para de se prender, para de ficar apavorado, apavorada. Aí para com isso, busque a Deus e Ele fará todas as coisas. Se podes, tudo é possível àquele que crê. Amém, igreja? Eu posso orar, pastor? Se coloque de pé em nome de Jesus.